E ele falou assim, cara, não tenham dó do Cuca, tenham dó da vítima. E é sempre esse ponto que eu acho que a gente deve seguir. O soul é a palavra em inglês para alma, né? Para alma tricolor. Aí eu aproveitei e fiz essa brincadeira com a musiquinha que a gente canta no estádio do eu sou tricolor. Então, se você está a fim de ajudar o amigo aqui que está começando, peço que se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. O mais legal de fazer uma live é a interação com todos os torcedores e todos as torcedoras e participantes do canal. Vamos falar dessa bomba que acabou de sair. O contrato do Pedrinho foi reincidido. Então, fala um pouco aí, Gustavo, o que você acha dessa rescisão de contrato? Você acha que São Paulo foi pelo caminho certo? Eu acho que eu acho. Eu acho que vem na onda desse debate que é o seguinte. Eu morro de medo de cometer injustiças nesses casos que estão sendo apurados, investigados. Eu acho que a postura do São Paulo no começo foi correta. Falou assim, a gente afasta e vamos ver. Dá o direito do cara se defender. Daí vão surgindo as evidências, a investigação vai avançando. Fica claro lá, parece ficar claro que ele ameaçava ela, né, via WhatsApp, né, ela tem os prints das mensagens ameaçando de morte, as evidências cada vez comprovam mais que ele realmente agrediu fisicamente a mulher e acabou a fase de passar pano para isso, eu acho. Eu espero que a gente tenha que a nossa sociedade esteja chegando, pelo menos os representantes de massas, né, como são os clubes de futebol, os times, agremiações, né, coletivos, de não permitirem e não passarem mais pano para isso. O caso do Cuca eu acho muito emblemático também nesse sentido, que é uma história antiga, e quando aconteceu, naquele outro mundo que nós vivíamos, o negócio foi deixado assim, tipo, tá, mas sabe, ninguém ligou. Agora o cara, um dos ex-jogadores, que hoje é treinador de goleiros do Grêmio, tá para ser demitido lá, treinador da categoria de base, de goleiros da categoria de base do Grêmio. O Grêmio está estudando demiti-lo. Cuca, né, não se sustentou, ficou 6 dias no Corinthians, tornou-se insustentável a permanência dele. Ele que se defenda, né? Ele disse na coletiva lá, logo após as manifestações da torcida, e especialmente do time feminino do Corinthians também, que ele nunca tinha se defendido direito, por isso que ele foi condenado. Então, se defenda, comprove sua inocência e não tem que lacrar nada e acabar com a vida do cara. Se ele demonstrando que ele é inocente, beleza, volta, tudo certo, e vida segue. Mas defenda-se, né? Comprove. E acho que o Pedrinho vai na mesma esteira aí, cara. E acho que até dando esse tempo de defesa também, viu? Até nesse sentido, Perobelli. Eu vou por aí. Eu concordo muito com esse ponto que você trouxe, mas antes de eu trazer a minha opinião, só queria aqui para nossa massacrante audiência que chegou agora aqui no canal Sou Tricolor, porque foi a 40 minutos e a nota oficial é a seguinte, abre aspas para o Instagram do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube informa a rescisão do contrato com o atacante Pedrinho. A medida foi tomada pelo clube após criteriosa e detalhada avaliação realizada pelos departamentos jurídico de compliance à luz dos fatos conhecidos a respeito do caso envolvendo o jogador. Ou seja, como você trouxe, a acusação veio, eu acho que até quando você opta por um discurso mais equilibrado e mais ponderado, é sempre bom que as coisas sejam apuradas antes da gente querer dar a opinião, né? Porque é um assunto muito sério, muito espinhoso, como você disse, é muito grave. E a acusação veio, o São Paulo corretamente afastou o jogador para que tudo fosse apurado. E hoje ele foi desligado através de, segundo o São Paulo, de uma análise do departamento jurídico, ou seja, acredito que eles devem ter encontrado coisas que ainda não foram divulgadas e o São Paulo decidiu por reincidir o contrato do jogador. Para trazer uma opinião também em cima desse ponto, a situação do Cuca foi muito emblemática. E é muito comum, a gente que gosta desse ambiente do futebol e vive nesse ambiente que
de tanta discussão, né, de tanto debate e opiniões diferentes, eu ouvi muita gente falando assim, mas o Cuca já treinou o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Grêmio, blá, 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 e blá, blá, blá. E ninguém falou nisso. Gente, o errado era a época que a gente não falava sobre isso, e não a época que a gente traz esse tipo de assunto para os holofotes, né? Então, eu acho que eu faço uma autocrítica, qualquer pessoa pode fazer uma autocrítica. Tô só dizendo assim, todo mundo, a sociedade toda, entendeu? Foi o Corinthians. Eu vi lá na quadra que eu jogo bola contra. Agora, só porque é no Corinthians. E não é só porque é no Corinthians. Foi a torcida do Corinthians que fez isso. Foram as meninas do futebol do Corinthians que levantaram essa capivara, levantaram essa história com forças. Não foi um ato, foi um ato até que muitíssimo importante da própria comunidade Corinthians, né? dos próprios torcedores das meninas lá do futebol. Eu acho muito importante o que tá acontecendo. Não é sem dor que a gente transforma hábitos e crimes, né? E coloca crimes no seu devido lugar. Assim, é um momento complicado, difícil ter a medida certa, a dose certa do discurso, a temperatura certa do discurso, mas eu acho fundamental o que está acontecendo e acho que reflete aí no caso do Pedrinho. Desculpe, Perobelli, eu dei uma pequena cortada aí, você. Não, imagina, cara, é isso mesmo. Eu concordo muito com o que você falou, e eu acho que aí é uma coisa boa, por mais que hoje eu ouvi um comentário falando que de todo o caso do Cuca, né, que teve toda aquela simbologia no final de jogo, os jogadores foram abraçá-los e etc. E eu ouvi um jornalista, e se eu não me engano foi o José Trajano, e ele falou assim, ou o Juca Kfouri, eu não lembro, eu tava vendo no programa do UOL. Ele falou assim, cara, não tenham dó do Cuca, tenham dó da vítima. E é sempre esse ponto que eu acho que a gente deve seguir.